Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo. Hermanos, podemos ir abriendo la epístola de Pablo a Tito. Eu queria ver com os irmãos nessa noite a epístola de Paulo a Tito. Estaba hablando con los hermanos que tenía el interés de poder compartir con ustedes la epístola. Eu gostaria de compartilhar com vocês a epístola. Mas por causa del tiempo, yo creo que no vamos a poder abarcar todo lo que Pablo dijo a Tito. Mas por conta do tempo, não poderia cobrir tudo aquilo que Paulo falou aqui para Tito. Entonces va a haber ciertos asuntos de la carta que vamos a estar compartiendo estos días que vamos a estar con ustedes. Então, nesses dias que estaremos aqui, iremos ver alguns assuntos aqui nessa carta. Primero quiero que leamos el verso 5, ahí en el capítulo 1, donde Pablo nos muestra cuál es la intención al escribir la epístola para Tito. Então, no capítulo 1, verso 5, vamos ver a intenção do apóstolo em escrever essa epístola a Tito. Dice, por esta causa te dejé en Creta, Por esta causa te deixei em Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad. para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, Así como yo te mandé. conforme te prescrevi. Entonces, lo que vamos a ver en la epístola de Tito Então queremos ver na epístola de Tito es la intención de Pablo de corregir las cosas que eran deficientes en las iglesias de la región de Creta. Então a intenção de Paulo corrigir aquelas coisas deficientes que tem ali naquela igreja em Creta. Y Pablo escribe esa epístola con el fin de que Tito pueda ser apercibido de ciertos asuntos que en la iglesia tienen que ser corregidos. Então Paulo ordena a Tito que coloque aquelas coisas em ordem naqueles assuntos que precisariam ser corrigidos. Y aunque es una carta corta, E ainda que é uma carta curta, ella tiene un equilibrio bastante e interesante. tem um equilíbrio aqui bastante interessante. El hermano Hernández Díaz López en su comentario a la epístola a Tito decía, Então o irmão Hernandes fez um comentário a respeito da epístola a Tito e ele dizia, y él ponía en el título del comentario, ele colocava no título do comentário, Doctrina y vida, un binomio inseparable. doutrina e vida, um binômio inseparável. Pablo, el hermano, resalta la importancia de que la iglesia tenga una doctrina sana. Então o irmão ressalta que a igreja tem uma doutrina santa, Pero a la vez tiene que tener una conducta que corresponda a la doctrina. mas também tem que ter uma conduta que corresponda a essa doutrina. Y él habla de un binomio inseparable. Então fala desse binômio inseparável, Conducta da conduta y doctrina. e da doutrina. Y si usted comienza a leer toda la epístola con esa perspectiva, Então se você começa a ler toda essa epístola com essa perspectiva, usted va a ver que Pablo tiene el interés de que los hermanos tengan una doctrina buena, então veja que Paulo tem o interesse que os irmãos tenham uma doutrina boa, mas que esa doctrina debe corresponder a la vida de los santos. mas que essa doutrina tem que corresponder com a vida dos santos. Ahí en el verso 1 del capítulo 1 al final Pablo dice, Então no final do versículo 1, Paulo diz, no capítulo 1, verso 1, y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. e o conhecimento da verdade que é segundo a piedade. Conocimiento Conhecimento de la verdad, da verdade, más que es según una vida de piedad. mas que é segundo uma vida de piedade. Siempre eso está íntimamente relacionado en las Sempre escrituras. está intimamente relacionado nas escrituras. Tito 2, verso 7, Tito 2:7. Pablo exhorta a Tito a esto. Paulo exorta a Tito a isso, Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, torna-te pessoalmente padrão de boas obras, en la enseñanza mostrando integridad. no ensino mostrando integridade. Buenas obras Boas obras y integridad en la enseñanza. e integridade no ensino. Tito 2, verso 10, Tito 2:10, dice Pablo a los siervos, diz Paulo aos servos, no defraudando
não defraudando, sino mostrándose fieles en todo, senão mostrando-se fiéis em tudo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. para que em tudo adorne a doutrina de Deus, nosso Salvador. Los siervos, Os servos, con su conducta y vida, com a sua conduta e vida, deben adornar la doctrina de Cristo. vêm adornar a doutrina de Cristo. Entonces la doctrina Então a doutrina y la vida e a vida en la epístola a Tito están muy ligadas. e na epístola de Pedro estão muito ligadas. Entonces nosotros desde ese foco vamos a estudiar ciertos asuntos. Então nesse foco iremos estudar outros assuntos. Vamos a leer ahora sí el verso 5 del primer capítulo. Vamos ver o verso 5 do primeiro capítulo. Ahora, Pablo comienza a corregir las cosas que están deficientes y a hablar específicamente del gobierno de la iglesia. Então Paulo começa aqui a ver os assuntos deficientes e começa a falar aqueles que estão em posição de governo na igreja. Entonces, ¿por qué Pablo habla primero del gobierno de la iglesia? Então por que Paulo fala primeiro ao governo da igreja? La lideranza en la iglesia es muy importante, A liderança da igreja é muito importante. como dice el hermano John Maxwell, Como diz o irmão John Maxwell, que el liderazgo en la iglesia es sobre todo influencia. Então que a liderança da igreja, sobretudo, Es influencia. é uma influência. Él dice que el liderazgo nunca es neutro en una iglesia. Diz que a liderança nunca é neutra em uma igreja. Siempre causa un efecto o negativo o positivo. Sempre está causando um efeito negativo ou positivo. Entonces, según como sea el liderazgo de la iglesia, Então, conforme seja a liderança da igreja, seguramente así también va a ser la iglesia. assim também será a igreja. Es como cuando en el Salmo 133 se nos habla de la figura de Aarón, É como no Salmo 133 nos fala da figura de Arão, que la unción cae sobre la cabeza, que a unção vem sobre a cabeça, baja por las barbas, pela barba, que habla del ministerio, fala do ministério, mas esa unción sigue bajando. e essa unção segue descendo. Entonces los asuntos que Pablo habla acerca del gobierno de la iglesia Então, os assuntos que Paulo fala sobre o governo da igreja nos muestran la vida espiritual o el efecto de la vida espiritual que debe haber en los hermanos que nos presiden. Então, fala com respeito à vida que tem que haver nos irmãos que nos presidem. Mas eso no queda solo en los que nos presiden, mas no fica solo, Mas não fica somente naqueles que estão na liderança, sino que el aceite tiene que descender senão que o azeite tem que descer para todo el cuerpo. para todo o corpo. Entonces, cuando leamos los asuntos que tienen que ver con el gobierno de la iglesia, Então, quando lemos os assuntos que tem a ver com o governo da igreja, tenemos que verlos como asuntos que deben ser, temos que ver como assuntos que devem ser, que se deben mostrar nítidamente que se deve mostrar nitidamente en el liderazgo, na liderança, más que eso debe afectar la congregación. mas que deve também afetar a congregação. Entonces, recuerde, Então, lembre-se, doctrina doutrina y piedad. e piedade, Doctrina doutrina y conducta. e conduta. El énfasis de Pablo, Então, a ênfase de Paulo por un lado, es el peligro de las falsas doctrinas. é o perigo das falsas doutrinas. Y por otro lado, E por outro lado, que la conducta de los cristianos sea deficiente en cuanto a la verdad que ellos conocen. que a conduta dos cristãos não sejam deficientes conforme as verdades que eles conhecem. Entonces vamos a leer el verso 6. Então vamos ver no 1:6. verso 6. Pablo dice que dejó a Tito para establecer los ancianos. Então, deixou Tito ali para cuidar dos anciãos, Establecer. estabelecer os anciãos, os Pero para presbíteros. que ellos sean establecidos, el pasaje nos muestra que deben haber requisitos. Então, para que eles sejam estabelecidos, tem que haver alguns requisitos. Vamos a ver qué requisitos dice la Escritura. Então, vamos ver quais são os requisitos que a Escritura dizem. El que fuere irreprensible, Aquele que seja irrepreensível, marido de una sola mujer, marido de uma só mulher, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. que tenham filhos crentes que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Hoy solo vamos a alcanzar a estudiar la mitad de este pasaje, Então, hoje vamos ver a metade dessa passagem. especialmente el área conyugal
en la vida de los hombres de Dios. especialmente na área conjugal com respeito aos homens de Deus. El pasaje nos dice que los hombres de Dios, A passagem não diz que os homens de Deus, la lideranza, a liderança, tienen que ser maridos de una sola mujer. tem que ser marido de uma só mulher. Y este asunto, Pablo dice que ellos deben ser irreprensibles. E nesse assunto, Paulo diz que eles têm que ser irrepreensíveis. Recuerde que no solo la cabeza y la barba, Recordem que não é somente a cabeça e a barba. sino que también el cuerpo debe tener la misma unción. Sim, que também todo o corpo tem que receber toda essa unção. O sea que aquellas cosas que se piden para el liderazgo Sim, que aquelas coisas que tem para a liderança es porque ellos son ejemplo de los demás varones. é porque eles servem como exemplos para os demais varões. Entonces este asunto Então esse assunto incluye a todos los hermanos. inclui a todos os irmãos. Entonces vamos a estudiar qué significa ser hombres maridos de una sola mujer. Então vamos estudar esse assunto de o homem ser marido de uma só mulher. En las escrituras encontramos Então nas escrituras nós encontramos como en la vida, como é a vida, como en la realidad de la familia y de la sociedad, como é a realidade da família e da sociedade, que una sociedad que uma sociedade o una iglesia ou uma igreja, es lo que son las familias que la componen. elas são aquilo que são as famílias que a compõem. Y la Biblia le da mucha importancia a nuestra casa, E a Bíblia dá muita importância à nossa casa a nuestro relacionamiento aún como casados. e ao nosso casamento ainda enquanto casados. Por eso el diablo está tan interesado en destruir el diseño de Dios, Por isso que o diabo está tão interessado em destruir o desenho de Deus, o plano el de Deus, modelo bíblico de Dios, o modelo bíblico de Deus, de la familia, da família. un hombre Um homem y una mujer y una mujer en un pacto em um pacto hasta que la muerte los separe. até que a morte os separe. Nosotros vivimos en una sociedad que atenta contra esa realidad, Nós vivemos em uma sociedade que atenta contra essa realidade. así como la sociedad de los cretenses Assim como a sociedade dos se cretenses caracterizaba se caracterizava por ser una sociedad Por- antivalores cristianos. por ser uma sociedade que tinha os valores anticristãos, Asimismo nuestros días. assim mesmo nos nossos dias. Y uno de los mayores problemas que tiene la iglesia en nuestra generación E um dos maiores problemas que tem a igreja na nossa geração es la flaqueza en las familias. é a fraqueza das famílias. Es cuán poco llega la vida espiritual al ambiente del hogar. É tão pouco que chega as realidades espirituais ao ambiente da família. Un hermano decía, Um irmão dizia: el Señor nos libre de cristianos o Senhor nos livre de cristãos que en la congregación parecen ángeles, que na congregação parecem anjos, pero en la casa parecen diablos. mas em casa parecem um diabo. Entonces vamos a estudiar qué dice la escritura en relación a eso. Então vamos estudar o que diz a Escritura com respeito a isso. Marido de una sola mujer. Marido de uma só mulher. ¿Qué quiere decir eso? O que isso quer dizer? Bueno, Bom, Pablo está diciendo Paulo está dizendo que hay cierto tipo de relaciones que há certos tipos de que relacionamentos descalifican a los ancianos. que desqualificam os presbíteros. Especialmente en la época existía la poligamia. E especialmente naquela época que existia a poligamia. Era tan común, Era tão comum, aún para los mismos judíos, até mesmo os judeus, que parecía una norma para cualquier hombre que parecia que era uma norma para qualquer homem, tener varias mujeres. ter várias mulheres. Pero la escritura nos muestra Mas a Escritura nos mostra que Cristo vino que Cristo veio a restaurar todas las cosas para restaurar todas as coisas, según el diseño original. de acordo com o propósito original. Y en el diseño original, E no propósito original, Dios hizo a Abraham, Adán Deus fez Adão y a Eva, e a Eva, no a María, não a Maria. no a Eva, María y Salomé, Não a Eva, nem a Maria, nem a Salomé. sino a Adán Senão Adão y Eva. e Eva. La poligamia A poligamia es causa del pecado y del desvío de los é hombres. por causa do pecado e do desvio do homem. Y ya en el Nuevo Testamento E no Novo Testamento se cierran las puertas se fecham as portas y el matrimonio es un asunto monógamo. e o casamento é um assunto da monogamia. 1 Corintios 7, 1 Coríntios 7, verso 2, verso 2, dice: diz: pero a causa de las fornicaciones
porque por causa da fornicação, cada uno tenga su propia mujer cada um tem a sua própria mulher y cada una e cada uma tenga su propio marido. tem o seu próprio marido. Entonces Pablo cierra la puerta Então Paulo fecha a porta para que el matrimonio sea un matrimonio monógamo. para que o casamento seja um casamento monogâmico. Y es interesante E é interessante que la mayoría de las sectas en la historia del que a cristianismo, maioria das seitas na história do cristianismo, los líderes tienen problemas en esta área. os líderes sempre têm problema nesta área. Inmoralidad sexual, Imoralidade sexual, poligamia. poligamia. Usted ve a Mahoma, Você vê Maomé, usted ve a José Smith, você vê Joseph Smith, fundador Mahoma del Islam, fundador dos Mormons, del Islam. do Islã. Mahoma. Maomé. Y José Smith, fundador de los mormones. E Joseph Smith também dos Mormons. Y usted ve los otros fundadores de las sectas. E você vê outros fundadores de outras seitas. Y ellos cayeron en perversión sexual. E eles caíram em perversão sexual. Porque cuando tenemos un liderazgo Porque quando temos uma liderança que es influyente, que é que influenciadora, tiene autoridad sobre los otros, que tem autoridade sobre outros, fácilmente él puede manipular a los seguidores facilmente pode manipular os seus y seguidores llevarlos e levá-los a cometer a pecados. cometer pecados. Entonces Pablo cierra la puerta Então Paulo fecha a porta y el matrimonio es un asunto monógamo. e o casamento é um assunto monogâmico. Marido de una sola mujer. Marido de uma só mulher. Ahora, ¿qué más trata Pablo con esa frase? Então, o que Paulo trata mais com essa frase? Vamos a leer Mateo 19, verso 5. Vamos ver Mateus 19, verso 5. Jesús hablando de asuntos de matrimonio, él dice esto. Jesus falando a respeito do assunto de casamento, ele diz isso. Por esto el hombre dejará padre y madre Por isso deixará o homem pai e mãe, y se unirá a su mujer e se unirá à sua mulher, y los dos serán una sola e carne. os dois se tornarão uma só carne. Y yo en el verso 9 dice, E no verso 9 diz: y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, Eu digo que qualquer um que repudiar a sua mulher, salvo por causa de fornicación, salvo por causa da fornicação, y se casa con otra, e se casa com outra, adultera. adultera. Y el que se casa con la repudiada, E aquele que se casa com a repudiada, adultera. adultera. Ahora, Pablo cuando nos dice que debemos ser irreprensibles, Agora, quando Paulo diz que nós devemos ser irrepreensíveis, seguramente también está tratando los asuntos seguramente também está tratando dos assuntos que tienen que ver con divorcios que tem que haver também com o divórcio, que no tienen validez y nuevos matrimonios. que não tem validade para um novo casamento. Matrimonios Casais, que fueron deshechos casamentos que foram desfeitos por motivaciones por motivações antibíblicas. antibíblicas. Jesús habla Jesus fala que solo en el caso de que fornicación, somente em caso de como fornicação, una salvedad, como una licencia, como como uma licença para volverse a casar. para tornar a casar de novo. Cuando el asunto no es por causa de fornicación Quando o assunto não é por conta da fornicação, y se separa la pareja, diz que separe o casal, no, y se separa la pareja, e o sea, se o casal se separa por cualquier otra causa, por qualquer outra causa, Jesús está diciendo Jesus está dizendo que es un adulterio. que é um adultério. Y un hombre de Dios E um homem de Deus que esté en el ministerio, que esteja no ministério, él no puede por su matrimonio causar una mala impresión. ele não pode, por conta do seu casamento, causar uma má impressão. Si es algo Se é algo que atenta contra la doctrina, que atenta contra a doutrina, contra la doctrina de Cristo, contra a doutrina de Cristo, el hombre de Dios lo debe evitar. o homem de Deus tem que evitar. Entonces los hombres de Dios Então os homens de deben Deus ser maridos de una sola devem ser mujer. maridos de uma só Y ese mulher. matrimonio debe ser hasta la muerte. E esse casamento é até a morte. Solo en los casos excepcionales, Só em situações excepcionais, donde hubo fornicación onde houve fornicação y no se pudo restaurar el hogar. e o lar não pôde ser restaurado. En ese caso Jesús da una licencia. Então o Senhor aqui dá uma permissão. Entonces Pablo está diciendo, Então Paulo está dizendo: maridos de una sola mujer. marido de uma só mulher. La doctrina verdadera A doutrina verdadeira me lleva a ser un esposo me leva a ser um esposo fiel, fiel, amoroso, amoroso, paciente, paciente, capaz de soportar
capaz de suportar la carne, a las carne, necesidades, as necessidades, tanto mías tanto minhas como de mi esposa. como de minha esposa. Porque el amor de Jesús y la verdad de Jesús Porque o amor e a verdade de Jesus reina en mi corazón. reina em meu coração. Amén. Amém, irmão? Doctrina Doutrina y conducta. e conduta. Yo no puedo decir que amo a Dios Eu não posso dizer que amo a Deus y aborrecer a mi esposa, e aborrecer a minha esposa, porque sería mentiroso. porque seria mentiroso. Porque si no amo a la persona más cercana que veo, Porque se eu não amo a pessoa mais próxima do que eu vejo, ¿cómo voy a amar a Dios como que no irei amar a veo? Deus que não vejo? También Também, en nuestros días em nossos dias, se puede decir de marido de una sola mujer, se pode dizer marido de uma só mulher, aquellos hombres aqueles homens que han escogido unirse en una mujer que escolheu unir-se a uma mulher en el pacto del matrimonio. no pacto do casamento. Entonces eso incluye Então inclui o descalifica ou desqualifica aquellos hombres aqueles homens que irresponsablemente, que irresponsavelmente fuera del mandamiento de Dios y fuera del mandamiento de Dios, e fora do mandamento de Deus, tomaron una mujer para vivir con ella tomou a mulher para viver com ela sin el pacto del matrimonio. sem o pacto do casamento. Eso la Biblia llama Isso a Bíblia chama fornicación. fornicação. La unión de un hombre y una mujer A união de um homem e uma mulher fuera del pacto del matrimonio fora do pacto do casamento es fornicación. é fornicação. Amén. Amém? Eso no debe existir entre personas que tienen una doctrina sana y verdadera. Isso não existe em pessoas que têm a doutrina santa e verdadeira. Nuestro matrimonio Nosso casamento adorna la doctrina de Dios adorna a doutrina y debe corresponder e deve corresponder al conocimiento que tenemos de Dios. ao conhecimento que nós temos. Amén. Amém? Jesús le dijo una vez a la mujer samaritana: E Jesus disse uma vez à mulher samaritana: trae tu marido. traga teu marido. Y ella le respondió: no tengo marido. E ela respondeu: não tenho marido. Y él le dijo: bien has dicho, E ele disse: bem disseste, porque 5 maridos has tenido porque 5 maridos tiveste, y ahora con el que vives e agora com aquele que tu vives no es tu marido. não é teu marido. Bien has dicho. Bem disses, O sea, vivir con un hombre viver com um homem fuera del pacto fora do pacto es vivir en fornicación. é viver em fornicação. No es un matrimonio. Não é um casamento. Entonces los hombres de Dios Então os homens de Deus deben ser maridos de una sola mujer. devem ser maridos de uma só Su mulher. vida conyugal Sua vida conjugal es muy importante en relación a la doctrina. é muito importante em relação à doutrina. Entonces, cualquier cosa Então qualquer coisa que traiga descrédito que traga descrédito a la vida familiar à vida familiar debe ser evitado. deve ser evitada. Divorcios, Divórcios, nuevos matrimonios, novos casamentos o varios matrimonios al tiempo. ou vários casamentos ao mesmo tempo. Poligamia. Poligamia. Ahora, quiero hacer una aclaración. Agora eu queria fazer um esclarecimento. Romanos 7, verso 3. Romanos 7, verso 3. Parece que algunos hermanos se han ido a un extremo. Parece que alguns irmãos foram ao extremo. Por lo menos el hermano John Kelly, Pelo menos o irmão John Kelly. él en su interpretación es un poco exagerado. Então, na sua interpretação, ele foi um pouco exagerado. Él dice que un hombre Ele disse que um homem viudo viúvo que se vuelve a casar, que casa de novo, él no puede ser obispo. ele não pode ser um presbítero. Mas el énfasis de Pablo, Mas a ênfase de Paulo, cuando habla de que sea irreprensible, quando fala de ser irrepreensível, es que su situación conyugal é que a sua situação conjugal no sea catalogada como pecado. não seja catalogada como pecado. Y aquí Romanos 7, verso 3, E aqui em Romanos 7:3 dice: diz: así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. de sorte que será considerada adúltera se vivendo ainda o marido unir-se com outro homem. Pero si su marido muriere, Porém, se morrer o marido, es libre de esta ley. estará livre da lei. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será llamada E adúltera. não será adúltera se contrair novas núpcias. Entonces el viudo Então, ser viúvo
el hombre o homem o la mujer, ou a mulher, apenas su cónyuge muere, apenas seu cônjuge morre, es libre é livre del pacto que tenía con él. do pacto que tinha Y com se ele. puede volver a casar. E pode voltar a casar. Tanto que dice la escritura Tanto que diz as escrituras que no es llamado adúltero. que não é chamado de adúltero. ¿Ah? Muy claro, ¿cierto, hermanos? Muito claro, certo, irmãos? Muito Ahora, claro. otra aclaración. Então, uma outra clareza, esclarecimento. 1 Corintios 7, verso 32. 1 Coríntios 7, 32. Los solteros. Os solteiros. Los solteros pueden estar en el gobierno de la iglesia. Os solteiros podem estar na liderança da igreja. Ahora, vamos a ver Agora vamos ver que cuando Pablo dice que sea marido de una sola que mujer, quando Paulo diz que é para ser marido de uma só mulher, él está preocupado ele está preocupado que si hay matrimonios que sejam casamentos que sean correspondientes a la doctrina. que sejam correspondentes à sã doutrina. Mas también vemos otros pasajes, Mas também vemos em outras y no passagens, solo pasajes, não só passagens, sino también en la historia bíblica como tanto en la historia de la iglesia, tanto na história bíblica como na história da igreja, grandes líderes grandes líderes y hombres de Dios e homens de Deus que escogieron la soltería por causa de su ministerio. que escolheu o celibato por conta do ministério. Tenemos a Juan el Bautista, João Batista, Jesús, Pablo, Timoteo Timóteo y otros hombres a través de la historia. e outros homens através da história. Por causa de su Por ministerio conta do seu o ministério de sus prioridades, ou das suas prioridades, un hombre homem, como una mujer como uma mulher, puede escoger quedarse soltero para dedicarse al Señor. então pode escolher ficar solteiro para se dedicar unicamente ao Senhor. Dice ahí, Disse aí. quisieras pues que estuviese sin congoja. Então, eu queria que não estivesse Congoja, tristeza. em tristeza. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, Então, o solteiro se ocupa das coisas do Senhor, de cómo agradar al Señor. como agradar ao Senhor. Entonces la soltería, según este pasaje, no es un impedimento, Então, a solteirice, o fato de estar solteiro, não é um impedimento, como Pablo nos está enseñando. como Paulo está ensinando. Él mismo recomendaba a los jóvenes de la iglesia Ele mesmo recomendava isso aos jovens da igreja, como un camino de servicio. como um caminho de serviço. Porque cuando nosotros nos casamos, Porque quando nós nos casamos, adquirimos ciertas responsabilidades adquirimos certas que responsabilidades limitan un poco nuestra libertad. que limitam um pouco a nossa liberdade. Cuando yo era soltero, Quando eu era solteiro, yo podía ir a cualquier lado. eu poderia ir para qualquer lado. Ahora que soy casado, Agora que eu sou casado, alguien me espera en la casa. alguém me espera em casa. Cuando yo era soltero, Quando eu era solteiro, por ejemplo, el caso de los predicadores, no caso, por exemplo, os pregadores, podía un mes viajar, podia ficar viajando durante um mês, ir a otro lado otro mes, ir lá para o outro lado mais um mês, ir a otro lado otro ir mes, para o outro lado mais um mês, tranquilo. tranquilo. Mas cuando me casé, Mas quando eu me casei, mis viajes nas minhas viagens, tienen restricciones, tem restrições, porque yo adquirí porque eu adquiri un compromiso um compromisso delante de Dios diante de y Deus delante de los hombres. e diante dos homens. Mas el soltero Mas o solteiro tiene la oportunidad tem a oportunidade de librarse de ese compromiso. de se livrar desse compromisso. Dice Jesús, Disse Jesus, no es para todos. não é para todos. Cuando era yo joven, cuando yo era más Quando joven, eu era mais jovem, yo oraba porque yo quería quedarme soltero. Eu oraba porque quería quedarme soltero. aí ele orava porque queria ficar solteiro. Hasta Até conocí a mi esposa. que conheci a minha esposa. Y esa mujer E essa mulher deshizo todos esos deseos. fez desfazer todos os desejos. Mas Mas es posible, é possível. es muy bueno É muito bom para la obra del a Señor obra do Senhor. cuando existen hombres Quando existem homens o mujeres ou mulheres que se quieren apartar totalmente para que el se servicio. querem se separar totalmente para o Senhor. Amén. Un caso muy famoso es el predicador John Stott. É um caso muito famoso do pregador John Stott. Se dedicó y se apartó para el Señor. Ele se dedicou e se apartou para o Senhor. Amén. Un ejemplo reciente. Um exemplo recente, El hermano Charles Ehrman, o irmão Charles Ehrman, hablando del pasaje de marido de una sola mujer, falando sobre essa passagem de ser marido de uma só mulher, él comenta esto. ele comenta isso. Quiere decir marido fiel, Quer dizer marido fiel.
un hombre libre de cualquier sospecha homem livre acima de qualquer suspeita en cuanto a su relación matrimonial. enquanto a sua relação matrimonial. Entonces, Então, esa es la primer característica de los obispos. essa é a primeira característica dos presbíteros. Pero recuerde, Mas lembrem-se, no solo de los obispos. mas não somente os presbíteros. Esa debería ser la característica de los hombres Essa deveria ser a característica dos homens y los matrimonios en la iglesia. e os casamentos da igreja. Tanto que eso pone una responsabilidad sobre nosotros. Tanto que se coloca sobre nós uma responsabilidade. Con el tiempo uno se va dando cuenta que estas cosas son cosas a las que debemos prestar atención. Então, com o tempo, nós percebemos que essas coisas nós devemos pôr atenção nelas. Qué bueno que lleguen personas a la comunión, Que bom que cheguem pessoas à comunhão. mas una responsabilidad de los hermanos al frente Mas uma responsabilidade dos irmãos que estão à frente es acercarse é se aproximar al hermano que llega, ao irmão que a la chega, persona que nos visita, à pessoa que nos la visita, persona que está comenzando a à congregarse pessoa que está começando a se reunir y preguntarle, e perguntar-lhe: ¿eres casado? você é casado, ¿Es soltero? solteiro, ¿Divorciado? divorciado? ¿Cómo está tu vida? Como é que está a sua vida? Porque a la iglesia Porque na igreja llegan muchos lobos, chega muitos. lobos, lobos Há muitos lobos y muchas también. e muitas lobas também. La gracia y el evangelio A graça e o evangelho es para todos. é para todos. Mas una vez llega el evangelio a una vida, Mais uma vez que o evangelho chegou na vida, el evangelio también o evangelho também comienza a corregir lo deficiente. começa a corrigir o que está deficiente. ¿Estás viviendo en unión libre? Está vivendo em união livre, Hay que corregir eso. tem que corrigir isso aí. ¿Tuviste divorcio? Teve um divórcio, ¿Está a punto de un divorcio? está a ponto de um divórcio, Hay que corregir ciertas cosas. tem que corrigir certas coisas. Hay casos Há casos en la iglesia que son realmente problemas muy grandes. na igreja que são problemas muito grandes. Hace poco nosotros tuvimos que lidiar Há pouco tempo nós tivemos que lidar con un hermano com um irmão que llevaba reuniéndose como un año entre nosotros que passou a se reunir como um ano entre nós y comenzó a enamorar a una hermana de la iglesia. e começou a namorar com a irmã na igreja. Y él era muy querido. Ele era muito querido. Y ya cuando comenzó el relacionamiento, Então, quando começou aquele relacionamento, alguien alguém se enteró se inteirou que el hombre vivía con una mujer. que esse homem vivia já com uma mulher. Tenía 2 hijos Tinha 2 filhos y había tomado la decisión e tinha tomado uma decisão de tirar a esa mujer de abandonar essa mulher para enamorar a la hermana. para namorar com a irmã. Entonces nosotros debemos vigilar Então, nós temos que vigiar y corregir e corrigir esos asuntos deficientes esses assuntos deficientes que no corresponden a la doctrina. que não é correspondente à doutrina de Cristo. Y las escrituras, E as escrituras, como la luz, como a luz, entra entra para exponerlo todo, para expor tudo, con el fin com o fim de que las cosas sean puestas en el orden divino. que as coisas sejam colocadas em ordem divina. Esa es una responsabilidad, É uma responsabilidade, no solo para los obispos, não somente para os presbíteros, sino que esto debe gobernar la iglesia. mas que também esse assunto deve governar a igreja. La santidad, A santidade, la pureza, a pureza, la defensa de la familia según el diseño bíblico. a defesa da família de acordo com o plano bíblico. Amén. Amém? Y a veces puede ser incómodos, Às vezes pode ser incômodo, pero debemos sentar a las personas mas devemos sentar com as y pessoas preguntar. e perguntar. Porque nuestra responsabilidad Porque a nossa es responsabilidade cuidar la grey del Señor. é cuidar do rebanho do Senhor. Amén. Vamos a leer Efesios 5, verso 25. Vamos ver Efésios 5, 25. Si nuestra responsabilidad es ser maridos de una sola mujer, Então, se a nossa responsabilidade é ser marido de uma só mulher, entonces eso incluye então isso inclui un trabajo de nosotros como hombres. trabalho nosso enquanto homens.
También incluye la responsabilidad de nuestras esposas. Também inclui a responsabilidade de nossas esposas. Pero como Pablo comienza tratando los asuntos de gobierno, Mas como Paulo começa a tratar dos assuntos do governo, yo me voy a dirigir especialmente a los varones. então vou me dirigir especialmente aos varões. Si el Señor nos permite llegar a Tito 2, Se o Senhor nos permitir chegar a Tito 2, que no creo, eu não creio, pero si nos permite llegar, mas se nos permite chegar, hablaríamos acerca mucho de la mujer. iríamos falar bastante também acerca da mulher. Mas para que el hombre tenga un matrimonio sólido, Então, para que o homem tenha um casamento sólido, la Biblia le enseña ciertas cosas. a Bíblia lhe ensina certas Nos coisas. vamos a dirigir en lo que le enseña la Biblia al hombre, así sea por encima. Então, vamos ver aqui algumas coisas por cima. Entonces, lo primero que vamos a ver ahí en Efesios 5, verso 25, Então, primeiro queremos ver Efésios 5, 25. es que el hombre de Dios É que o homem de Deus no solo se le manda que tenga una sola mujer, não somente lhe ordena que tenha somente uma mulher, sino que se le manda que él debe ser amoroso con esa mujer. mas também lhe ensina que deve ser amoroso com essa mulher. Maridos, amad a vuestras mujeres. Maridos, amai as vossas esposas. Y ahora mire la medida que pone Pablo para ese tipo de amor. Então veja a medida que Paulo coloca para esse tipo de amor. Así como Cristo amó a la iglesia Assim como Cristo amou a igreja y se entregó a sí mismo por ella. e a si mesmo se entregou por ela. Ahora, Agora, él debe caracterizarse ele deve caracterizar-se porque es un hombre que ama a su esposa porque é um homem que ama a sua esposa con amor sacrificial. com amor sacrificial. Esto es muy importante, Isso é muito importante, especialmente cuando nosotros hablamos de los ancianos. especialmente quando falávamos dos presbíteros. Estamos hablando de personas que son dadas al servicio, Então estamos falando de pessoas que são dadas ao serviço, son dadas al sacrificio por los demás. são dadas ao sacrifício pelos demais. Ahora Pablo les enseña a los hombres Então Paulo agora ensina aos homens que ellos deben tener una inclinación que eles devem ter uma inclinação muy especial muito especial para amar a su esposa para amar a sua esposa por encima de los demás. acima dos demais. Porque el pasaje dice, Porque a passagem diz: amará y se entregará por ella. amará e se entregará por ela. ¿No encuentra usted un pasaje? Você não encontra um Se pasaje você não encontra uma passagem donde diga que el presbítero onde que diga que o presbítero debe entregarse por la iglesia deve se entregar pela igreja al punto de morir por ao ella. ponto de morrer por ela, Pero sí encuentra mas se encontra, que sí debe hacerlo por su mujer. mas sim que deve fazer pela sua mulher. O sea que si tenemos la inclinación de amar, Então, se temos a inclinação de amar, de servir de servir a los demás aos demais, en comparación em comparação a nuestro amor ao nosso amor y servicio e serviço a nuestra a esposa, nossa esposa, la diferencia es bien grande. a diferença é bem grande. No sé si me está entendiendo. Não sei se os irmãos estão entendendo. Dios lo mandó como hombre a entregarse por su esposa, Deus te mandou como homem se entregar pela tua esposa, como por ninguna otra persona. como por nenhuma outra pessoa. La persona más importante para un casado A pessoa mais importante para um casado es su esposa. é a sua esposa. No son los hermanos de la iglesia. Não são os irmãos da igreja. No son las hermanas de la iglesia. Não são as irmãs da No igreja. es el incrédulo. Não é o incrédulo. Es su esposa. É sua esposa. ¿Por qué? Por quê? Porque el ministerio en la iglesia Porque o ministério na igreja necesita una ayuda. necessita de ajuda. Y esa ayuda E essa ajuda viene principalmente de nuestra esposa. vem principalmente da nossa Y esposa. si nuestra esposa se torna una enemiga E se nossa esposa se torna uma inimiga de nosotros nossa o del evangelio, ou do evangelho, puede ser un gran problema para nuestro ministerio en la iglesia. pode ser um grande problema para o nosso ministério Si na igreja. nuestros matrimonios se acaban, Se os nossos casamentos se acabam, prácticamente quedamos destituidos para un ministerio público en la iglesia. praticamente acabamos destituídos de um ministério público na igreja. Porque si yo me divorcio, Porque se eu me divorcio, yo pierdo mi irreprensibilidad. eu perco a minha irrepreensibilidade. Inmediatamente quedo inhabilitado para el ministerio público. E imediatamente me torno inapto para o ministério público. Entonces, si ella es mi ayuda, Então, se ela me ajuda, si ella es mi compañera, se ela é minha companheira, si ella es la que puso Dios para que yo corra la carrera, então se ela que Deus colocou comigo para correr a carreira, yo debo cuidar de ella. eu devo cuidar dela, Yo debo amarla a eu ella. devo amá-la. Y las mujeres E as mulheres tienen
un discernimiento tem um discernimento para saber para saber cuando el hombre les da el primer lugar quando o homem te dá o primeiro lugar, o cuando el hombre las pone en segundo o tercer ou lugar. quando o homem a põe em segundo ou em terceiro lugar. ¿Cierto, hermanos? Certo, irmãs? No solo las hermanas. Não só as irmãs. Y esto deben saberlo los hombres. E isso também tem que saber os homens. Las demás personas están viendo cómo tratamos a nuestras esposas. As demais pessoas estão vendo como nós tratamos a nossa esposa. Yo recuerdo una vez que estábamos los jóvenes de la iglesia. Eu recordo uma vez que estavam lá com jovens na igreja. Estaba en esa época que uno está como en ese deseo de casarse. Essa época que estava perto de... No, que los jóvenes están con ese deseo de casarse. Nessa época que os jovens estão com o desejo de casar-se. Entonces comenzaron a decir las hermanas. Então eles começaram a dizer às irmãs. No, as hermanas entre los jóvenes comenzaron a falar. As irmãs entre os jovens começaram a dizer. A mí me gustaría casarme. A mim eu gostaria de casar con un hermano como fulano de tal. Um irmão como fulano de tal. O como el hermano fulano de tal. Ou como aquele outro irmão. O como el hermano fulano de tal. Ou como o irmão fulano de tal. Y los nombres que ellas decían. E os nomes que elas disseram. Eran aquellos varones de la iglesia. Eram aqueles varões da igreja. Que realmente usted veía que amaban a sus esposas. Aqueles irmãos que realmente vocês viam que amavam as suas esposas. Dijo el hermano D.L. Moody. Disse o irmão D.L. Moody. Si yo quisiera saber qué clase de cristianismo tiene un hombre, se eu quisesse saber que classe de cristianismo tem um homem, no iría a hablar con su pastor. Eu não iria falar com seu pastor. Iría a hablar con su esposa. Eu iria falar com a sua esposa. El amor de Dios. E o amor de Deus tiene que ser focalizado. Tem que ser focalizado en nuestra conducta. Na nossa conduta. Y lo primero que Pablo dice. É a primeira coisa que Paulo diz. Es que una deficiencia que hay en la iglesia. E essa é uma deficiência que há na igreja. Es que los hombres. É que os homens se caracterizan por no amar a las mujeres. Se caracterizam por não amar a las mujeres. As mulheres. El hombre es un príncipe. O homem é um príncipe. En el enamoramiento. No período do namoro. Mas quando se casa, hay un giro. Há uma mudança. E isso é parte del homem caído. Do homem caído. El hombre que es lleno del Espíritu. Então um homem que é cheio do Espírito. El hombre que es lleno del amor de Dios. É um homem que é cheio do amor de Deus. Es un hombre que ama a su esposa. É um homem que ama a sua esposa. Amém? Amém? En algunos ambientes. Em alguns ambientes. Se vuelve hasta heroico. Se torna até algo heróico. Que um homem por causa de seu ministério. Que um homem por conta do seu ministério. Destruya seu matrimônio. Tenha o seu casamento destruído. Isso é totalmente antibíblico. Isso é totalmente antibíblico. O primeiro requisito para um homem que quer servir, para um homem que quer servir, que é casado, é que ele deve amar essa mulher. É que ele tem amor por sua mulher. Amém? Amém. Dice aí: assim como Cristo amou a la igreja. Assim como Cristo amou a igreja. Marcos 10, verso 7. Marcos 10, 7. Agora estávamos falando de que a esposa é prioridade. Agora estamos falando que a esposa é prioridade. Uma queixa muito comum. Uma queixa muito comum. Em muitas irmãs. Em muitas irmãs. É sobre este assunto que vamos a ler. É sobre esse assunto que nós iremos ler. Prioridade, recuerde essa palavra. Prioridade, recorde essa palavra. Marcos 10, verso 7. Marcos 10, verso 7. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Por isso deixará o homem a seu pai e mãe e unir-se-á à sua mulher. Deixará. Ele antes estava bajo sus padres. Antes ele estava debaixo dos seus pais. Uma vez ele se casa. Uma vez que ele se casa, ele se desvincula do núcleo familiar. Ele se desvincula daquele núcleo familiar para formar um novo núcleo familiar. Para formar um novo núcleo familiar. Independente. Então, prioridade. Quer dizer que o varón. Quer dizer que o valor. Como a mulher. Agora a mulher que tenha um lar.
Y la prioridad para el hombre E a prioridade para o homem es su mujer. é a sua Y mulher. la prioridad para su mujer E a prioridade para sua mulher es el hombre, é o homem, no sus papás. não seus pais. Hermano, ¿cómo hago Irmão, como faço? si es que mi esposo no sale de la casa de su mamá? O que é que eu faço se o meu esposo não sai da casa da sua mãe? Que es que mi esposo no compra algo si no le pregunta a su mamá. Ele não compra nada se não perguntar à sua mãe. Que él no toma una decisión si su papá no lo deja. Então ele não toma nenhuma decisão se os seus pais não deixam. Suena gracioso, Parece gracioso, é engraçado, mas trae muchos problemas en la práctica. mas traz muitos problemas na prática. Prioridad Prioridade es la esposa, é a esposa, no la mamá não a mãe, ni el papá, nem o pai, para ninguno de los dos. para nenhum dos dois. Por eso es tan bueno Por isso é tão bom cuando un nuevo matrimonio surge quando surge um novo casamento que haya distancia que haja distância con sus padres. dos seus pais. Porque generalmente Porque geralmente los padres os pais tienen la tendencia têm a tendência a inmiscuirse en los asuntos del a matrimonio se meter nos assuntos do y casamento traer problemas. e trazer problema. Amén. Amém? Prioridad Prioridade. es que yo vivo É que eu vivo con una mujer com uma mulher y juntos e juntos, delante del Señor diante do y Senhor, en sujeción al Señor em sujeição ao Senhor, vamos edificando nuestro hogar. vamos edificando a nossa casa. Le guste a mi papá, Eu gosto dos meus pais. no, le guste o no le guste a mis padres. Gostando ou não gostando os pais, Ahora yo tengo un nuevo hogar, agora eu tenho um novo lar. porque eso trae indignación al cónyuge Porque isso traz indignação ao cônjuge. cuando yo le doy mayor prioridad Quando eu dou maior prioridade a mis padres. aos meus pais. Y eso me trae problemas. E isso traz problemas. Y los dos E os dois serán una sola carne. serão uma só carne. Tan diferente es el relacionamiento entre el varón y la mujer Tão diferente esse relacionamento entre o varão e a mulher, de cualquier otro relacionamiento de qualquer outro relacionamento, que el Señor lo blindó que o Senhor brindou y lo unió e uniu aún en el vínculo sexual a um vínculo sexual, para que ellos sean uno. para que eles sejam um. Qué misterio precioso. Que mistério precioso. Con ninguna otra persona Com nenhuma outra pessoa usted puede tener un vínculo así. você pode ter esse tipo de vínculo, Ese tipo de unidad. esse tipo de unidade, Solo entre el esposo só entre o esposo y la esposa. e a esposa. Esto es único. Isso é único, Y como dijo Jesús, como disse Jesus, que lo que Dios unió, que aquilo que Deus uniu, el hombre no lo separe. o homem não separe o homem. Vamos a ir a 1 Corintios 7, verso 1 Coríntios 7, 33. verso 33, Dice, diz, ahora, primero amarla, primeiro, amá-la. segundo darle prioridad. Segundo, dar-lhe prioridade. Ahora, tercero, E o terceiro, el hombre o homem de Dios, de Deus. como decía Pablo también en Efesios, Como dizia também Paulo em Efésios, él tiene que cuidar de ella. ele tem que cuidar dela. Mira cómo dice este pasaje. Veja como diz essa passagem. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, Mas o que se casou cuida das coisas do mundo, de cómo agradar a su mujer. de como agradar a esposa. Entonces la escritura nos muestra Então as escrituras nos mostram que el hombre tiene la responsabilidad que o homem tem a responsabilidade de velar y de cuidar de zelar e de cuidar por las necesidades del hogar. das necessidades do lar. El hombre debe velar O homem deve zelar y trabajar e trabalhar para traer la comida a la para casa, trazer a comida da para casa, proveer el vestido para los suyos para prover a vestimenta para y os para seus, proveer para que la familia viva dignamente, e para prover para que a família viva dignamente, según las posibilidades. segundo as possibilidades. Algunos lo podrán hacer mejor,
Alguns não podem fazer melhor, otros menos, outros menos, mas es la responsabilidad de los hombres mas é a responsabilidade dos homens de trabajar y proveer para los suyos. de trabalhar e prover para os seus. No existió en la historia de la humanidad Não existiu na história da humanidade una generación uma geração donde las mujeres fueran las que respondieran en los hogares. que fosse que as mulheres estão respondendo pelos lares, Como nuestra generación. como a nossa geração. Eso muestra Isso mostra terrible desvío. desvio terrível. Los hombres ya no son hombres. Os homens já não são homens. Los hombres antes tenían 10 o 15 hijos. Mesmo que tenham 10 ou 15 filhos, Ellos respondían por esos hijos. eles respondiam por esses filhos. Ahora los hombres Agora os homens tienen 2 têm 2 y no pueden. e não podem. Y hasta presionan a la mujer para que salga a trabajar. E está pressionando as mulheres para saírem para trabalhar. Yo siempre le digo a las mujeres jóvenes Eu sempre digo às mulheres jovens que se quieren casar, que se querem casar, busque un hombre piadoso, busque um homem piedoso, busque un hombre de temor de Dios, busque um homem que tenha temor de Deus, pero también busque un hombre mas também que busque um homem que usted vea que tenga la capacidad de trabajar y de sostenerla. que veja que tenha a capacidade de trabalhar e de sustentá-la. En el matrimonio No casamento, no se vive de caricias, não se vive somente de carinhos, ni de de carícias, besos. nem de beijos somente. Mientras estamos en este mundo, Enquanto estamos nesse mundo, el hombre responsable de proveer para los suyos. o homem é responsável de prover para os seus. Y no solo proveer, E não somente prover, porque Pablo entra más a fondo. porque Paulo vai mais profundo. Mire cómo dice ahí, Veja como diz aí, de cómo agradar a su mujer. de como agradar a esposa. Este versículo para mí en un momento fue revelador. Este versículo para mí fue revelador. Esse versículo para mim foi revelador, Porque para mi esposa porque para minha esposa era importante otro baño. era importante ter um outro banheiro. Ya tenemos un baño, Já tem um banheiro lá, pero para ella era importante. mas para ela é importante ter outro. Para ella es importante Para ela é importante tener una mejor cocina, ter uma cozinha melhor, pero ya tenemos cocina. mas já temos cozinha. Pero el pasaje dice Mas a passagem diz que yo debo proveer que eu devo prover y además e, além mais, buscar la satisfacción de ella, buscar a satisfação dela, que ella sea feliz. que ela seja feliz. Ah. Sua água vai chegar. Sua água. Las hermanas tienen que venir cuando lleguemos al capítulo 2. As irmãs têm que vir quando nós chegarmos no capítulo 2. Las hermanas gustan de mí cuando yo prego la palabra. As irmãs gostam muito de mim quando eu prego a palavra. Solo cuando no hablo de ellas. Somente quando eu não falo delas. Hermanos, Irmãos, como hombres, como homens, hay cosas que no son importantes para nosotros, tem coisas que não são muito importantes para nós, pero para ellas sí. mas para elas sim. La casa, A casa, para ellas, para elas, es el lugar donde ellas viven, é o lugar onde elas vivem, el lugar donde ellas trabajan, é o lugar onde elas trabalham, el lugar donde ellas crían nuestros hijos, é o lugar onde elas criam nossos filhos, es el lugar donde ellas pasan casi todo el tiempo de é o su vida. lugar onde elas passam quase o tempo todo da vida delas. Preocúpese para que ella esté feliz en su hogar. Então, estejam preocupados para que elas sejam felizes nesse lar. Porque una mujer feliz Porque uma mulher feliz es una vida tranquila. tem uma vida tranquila. Una mujer infeliz Uma mulher infeliz es un infierno. é um inferno. Para usted Para você y para sus hijos. e para os seus filhos. Amén. Amém? Señor nos ayude. O Senhor nos ajude. Mira lo que dice 1 Timoteo 5:8 para reforzar esto. 1 Timóteo 5,8, veja aí o que diz a respeito disso. Porque si alguno no provee para los suyos, Porque se alguém não providencia para os seus, y mayormente para los de su casa. e principalmente para os da sua casa, ¿Qué pasa con eso? o que acontece com isso? Ha negado la fe. Tem negado a fé.
y es peor que un incrédulo. e é pior do que um O descrente. sea, un cristiano Ou seja, que um cristão que no provee para los suyos, que não provê para os seus, él ha atentado contra su fe. ele tem atentado contra a sua própria fé. Y es peor que un incrédulo. E é pior do que um ímpio. Porque aún los incrédulos Porque ainda os incrédulos proveen para sus casas. proveem para as suas casas. Claro, hermanos. Claro, irmãos, Hay excepciones. há exceções. Casos de enfermedad, Caso de enfermidade, casos de vejez, caso de velhice, pero la norma porém a norma para un hogar cristiano para um lar cristão es que el varón provea é que o varão seja o provedor y que la mujer esté en su casa. e que a mulher esteja em sua casa. Esa es la norma bíblica. Essa é a norma bíblica. Si usted está en una situación diferente, Se você está em uma situação diferente, usted necesita corregir su vida, você precisa corrigir a sua vida, porque eso es deficiente. porque isso é deficiência. Amén. Amém? Colosenses 3, verso 19. Colossenses 3:19. Ahora, la escritura resalta, además de lo que venimos diciendo, Então, a Escritura ressalta, além do que nós estamos dizendo, la actitud como tratamos con nuestras a esposas. atitude como tratamos com a nossa Dice, esposa. maridos, amad a vuestras mujeres Diz, marido, amai a vossas mulheres y no seáis ásperos con ellas. e não sejais ásperos com elas. La manera como hablamos con ellas. A maneira como falando com La elas. Biblia dice que la mujer es un vaso más frágil A Bíblia diz que a mulher é um vaso mais y frágil debemos tratarla con cuidado. e devemos tratá-la com cuidado. Aún la mujer, ainda a mulher, Ainda a mulher, con el carácter más fuerte, com o caráter mais forte, es una mujer más frágil. é uma mulher mais frágil. Porque como decía un hermano, Porque, como dizia um irmão, la mujer que grita, a mulher que grita, que pelea, que briga, que es escandalosa, que é escandalosa, es más frágil. é mais frágil. Solo Somente que ella muestra su fragilidad que ela demonstra a sua fragilidade con el mal carácter, com mau caráter, pero es más frágil. porém é mais frágil. Entonces el hombre debe tener cuidado Então o homem tem que ter cuidado con sus palabras. com as suas palavras. Porque nosotros como hombres, Porque nós, como homens, si un hombre me dice algo, se um homem me diz algo, yo le respondo eu lhe respondo y él me vuelve a decir otra cosa, e ele me retorna a dizer algo, yo tal vez lo voy a poder sobrellevar. mas aí eu posso levar. Cuando el asunto es serio, Quando o assunto é sério, nosotros los hombres nós, os homens, respondemos de otra manera. respondemos de outra maneira. Somos hombres, Somos homens, mas una mujer, mas uma mulher, a veces con una palabra, às vezes com uma palavra, queda herida por mucho tiempo. fica ferida por muito tempo. El hombre de Dios O homem de Deus tiene que aprender a no ser áspero con sus palabras. tem que aprender a não ser áspero com as suas palavras. Él no está tratando con otro hombre, Ele não está tratando com outro homem, está tratando con una mujer está tratando com uma mulher, que es coheredera de la gracia. que é coerdeira com ele da mesma graça. Y la Biblia dice, E a Bíblia diz la respuesta blanda que a resposta branda aplaca la ira. aplaca a ira. Amén. Amém? ¿Cómo nos relacionamos con ellos? Como que nós nos relacionamos com isso? Siguiente asunto para ir terminando. E o seguinte assunto para nós 1 terminar. Corintios 7, verso 3. 1 Coríntios 7:3. Ahora, Agora, además de las cosas que hemos dicho, ademais das coisas que nós temos falado, la escritura habla también de la vida sexual en el matrimonio. a Bíblia também trata da vida sexual do casamento. 1 Corintios 7, 3 dice, 1 Coríntios 7:3 diz: el marido cumpla con el deber conyugal o marido conceda à esposa o que lhe é devido, y asimismo la mujer con el marido. e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. Entonces, según lo que Pablo nos dice, Então, segundo o que Paulo nos diz, aún más adelante en el verso 5, algo mais adiante no verso 5, él dice que el matrimonio ele diz que o casamento también es el diseño que Dios escogió também é o
desenho que Deus escolheu, o el medio ou o meio, para librarnos a nosotros de la tentación sexual. para nos livrar da tentação sexual. Tanto que el Señor le da un mandamiento tanto a ella como a él, Tanto que o Senhor dá um mandamento tanto a ela quanto a ele, que no deben negarse que não deve negar-se en cuanto a su vida sexual. enquanto a sua vida sexual. Solo Somente en un caso que quieran orar, é um caso que eles queiram estar separados para orar, pero no por mucho tiempo, não por muito tempo, y que vuelvan a unirse, e que vão se unir de para novo, que Satanás no os tiente. para que Satanás não os tente. Entonces, querida hermana, Então, querida irmã, cuando una mujer quando uma mulher no permite não permite el relacionamiento sexual con su marido, o relacionamento sexual com seu marido, ella inconscientemente ela inconscientemente lo está empujando e o está empurrando para la tentación sexual. para a tentação sexual. Y aquí hablamos a las mujeres E aqui falamos às mulheres, porque aún por causa del mismo diseño, porque ainda por conta do mesmo desenho, el cerebro del hombre, no cérebro do a homem, diferencia de la mujer, há diferenças da mulher, tiene más conexiones y hormonas sexuales tem mais conexões e hormônios sexuais que la mujer. que a mulher. Entonces el hombre, en cuanto a la sexualidad, es más fácil para él Então, quanto ao homem, com respeito à sexualidade, é mais fácil para y ele. la mujer no. E para a mulher, não. La mujer tiene que esforzarse un poco más. A mulher tem que se esforçar um pouco mais. Además, Ademais, que para que una mujer llegue a tener una buena relación sexual, então, para que a mulher chegue a ter uma boa relação sexual, debe haber todo un ambiente, tem que ter todo um ambiente, todo un día bueno. todo um dia bom. Porque si él hizo algo en el desayuno, Porque se ele fez algo no café da manhã, ella se lo va a cobrar en la noche. então ela se lembra na noite. Pero hermanos, Porém, irmãos, un hogar cristiano um lar cristão debe saber deve saber que el Dios santo, 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 que Deus é santo, santo, y santo. Él fue el que dio la sexualidad E foi Ele que criou a sexualidade, para que nosotros la disfrutemos en el matrimonio. para que nós a desfrutemos no casamento. Y cuando eso se pierde en el matrimonio, Então, quando isso se perde no casamento, alguno de los dos puede ser expuesto a la tentación. algum dos dois podem ser exposto à tentação. Es increíble. Isso é incrível. Yo en estos días estaba hablando con un hermano que tiene 65 o 70 años. Esses dias eu estava falando com o irmão que tem entre 60 e 65 anos. Y él decía, Ele dizia, 65 a 70. 65 a 70. Y él decía Ele dizia, que cómo hacía para hablar con su esposa, como faria para falar com sua esposa, porque su esposa que sua esposa llevaba años levava anos que no quería tener nada con que él. não queria ter nada com ele. Y él se sentía sumamente tentado. E ele se sentia sumamente tentado. Sentía que ya estaba al borde de caer. Sentia que já estava nos limites, nas bordas de cair. Y uno podría pensar E alguém poderia pensar que ese hombre es muy carnal. que esse homem é muito carnal. Mas en verdad, Mas em verdade, la mujer está pecando. a mulher está pecando. Porque está desobedeciendo el mandato de Dios Porque está desobedecendo o mandato de y Deus. está exponiendo su marido a la E tentación. está expondo seu marido à tentação. Llega uno a las 3 de la tarde a la casa de los hermanos Chega às 3 da tarde na casa dos irmãos y sale la hermana e sai a irmã despelucada, toda despenteada, en pijama, de pijamas, oliendo feo. fedendo. Y el marido E o marido sale sai al trabajo, ao trabalho se encuentra la compañera de trabajo e encontra com a companheira do trabalho, bien peinada, bem penteada, con ropa corta, com roupa curta, joven jovem y seductora. e sedutora. Muchas mujeres, Muitas mulheres, ellas mismas Elas mesmas destruyen destroem con su conducta, com a sua conduta, con su vida, com a sua vida, con su apariencia, com a sua aparência, con su manera de comer, com sua maneira de comer, su vida sexual con sua su vida marido. sexual com seu marido. Y es un asunto serio. Esse é um assunto sério. Acuérdese lo que estamos hablando. Lembre lo que estamos hablando. Lembre o que estamos falando. Un divorcio es algo terrible. Um divórcio é algo terrível. Un adulterio es algo terrible. Um adultério é algo terrível. Y puede que el hombre lo cometa, puede que el hombre E lo haga, pode ser que o homem cometa, aunque su mujer no sea culpable. mesmo que essa mulher não seja culpada. Pero también puede ser Mas também pode ser que la mujer empuje la situación. que a mulher empurre a situação.
Entonces, hay un deber Então tem que ver para ambos. para ambos. Cuidar de su vida sexual como pareja. Cuidar da sua vida sexual enquanto casal. Si hay problemas Se há problemas físicos, físicos, de edad, de idade, vaya al médico. vá ao médico. Todo lo que usted tenga que hacer Tudo que você tem que fazer por complacer, com prazer, por complacer, por satisfacer para satisfazer a su esposo a sua esposo o a su ou a esposa, sua esposa. hágalo. Faça, Desde que sean los límites naturales desde que sejam os limites naturais y desde que no se manche el lecho. e desde que não se manche o leito En santidad. em santidade. Amén. Amém? Hay que cuidar nuestros hogares. hermano. Temos que cuidar dos nossos lares. Vamos terminando leyendo Vamos terminar lendo Proverbios 7, verso 10. Los hermanos me dijeron que tenía hora y media. Provérbios 7, Verso 10. verso 10. Dice, Diz: ahora, amor hacia una sola mujer agora, amor a somente uma mulher también quiere decir, também quer dizer, como decíamos ahora, como dizíamos agora, fidelidad. fidelidade. Fidelidad también quiere decir Fidelidade também quer dizer abstinencia. abstinência. Una vez yo me caso con mi esposa, Uma vez que eu caso com minha esposa, ella se vuelve la única mujer de mi vida. ela se torna a única mulher da minha vida. Entonces mi relacionamiento a las otras mujeres Então, meu relacionamento com as outras mulheres cambia totalmente. muda totalmente. Después de su esposa, Depois da sua esposa, las únicas mujeres as únicas mulheres con las que usted puede ser afectuoso, que você pode ser afetuoso, tal vez sea su mamá talvez seja sua mãe y sus hijas. e suas filhas. De resto, O resto, usted debe ser una persona seria. você deve ser uma pessoa séria. ¿Qué quiere decir? O que isso quer dizer? Que usted guarda Que você guarda los límites os limites del respeto de respeito en relación a otras mujeres. em relação às outras mulheres. Entonces, un hombre casado Então, homem casado no tiene amigas, não tem amigas, no come con amigas, não come com no amigas, almuerza con amigas, não almoça com amigas, no habla por internet o por el celular con amigas. não fala pela internet ou com o celular com as amigas. ¿Por qué? Por quê? Porque él está guardándose, Porque ele está se guardando. porque él está velando, Porque ele está velando. porque él no quiere ponerse en una situación de tentación. Porque ele não quer se colocar em uma situação de tentação. Entonces él pone límites, Então se coloca limites. aún con las hermanas de la iglesia. Mesmo com as irmãs da igreja. Un hombre de Dios, Um homem de Deus. o que está procurando ser de Dios, Ou que está procurando ser de Deus. él no da consejerías, hermana. Ele não se Dá torna conselheiro de irmãs. Para eso hay otras hermanas en la iglesia. Por isso há outras irmãs na igreja. Si hay mucha necesidad, Se tem muita necessidade, él da la consejería ele dá o aconselhamento con su esposa. com a sua esposa. A solas no debería hacerlo. Sozinho não. Billy Graham decía, Billy Graham dizia: 5 minutos 5 minutos en público, em público, o sea, donde hay más personas, onde tem mais pessoas, pero solo 5 minutos. porém só 5 minutos. Era una regla que él se puso así É uma regra que ele se impunha a si mesmo para guardarse del pecado. para se guardar do pecado. Porque el pecado, Porque o pecado, la tentación, a tentação, la carne a carne es terrible. é terrível. Yo siempre doy el ejemplo Eu sempre dou um exemplo. de una vez que yo estaba en un parque Uma vez que eu estava em um parque y un amigo tenía un perro pitbull e o irmão tinha um cachorro pitbull y el perro tenía un bozal, e aquele cachorro tinha uma focinheira. pero en un momento el bozal se le cayó. E no momento aquela focinheira caiu. No nos dimos cuenta. Não nos demos conta. Y iba pasando un cachorro pequeño Ia passando um cachorro pequeno. y el pitbull, E o pitbull, por su naturaleza por sua natureza feroz, feroz, se lanzó encima del perro pequeño se lançou em cima daquele cachorro pequeno y lo atrapó en el cuello. e pegou no pescoço. Mi amigo y yo Eu e meu amigo comenzamos a jalarlo, começamos a bater nele, a puxar, le tiramos agua, tiramos a água, le tiramos piedras, jogamos pedra, lo jalamos de todas las nós maneras fizemos de todas as maneiras y no lo soltó. e não soltou. Casi lo mata. Quase o matou. Salía sangre y no le soltaba. E tava saindo sangue, mas ele não soltava.
Nuestra carne Nossa carne es como un perro bravo. é como um cachorro brabo. Si nosotros Se nós somos descuidados somos y descuidados permitimos cosas, e permitimos coisas, cuando venga la tentación quando a tentação venha y nosotros caigamos, e nós caiamos, muchos no se van a querer soltar. muitos não irão querer soltar. Yo he visto hombres Eu tenho visto homens destruyendo su esposa, destruindo sua esposa, destruyendo sus hijos, destruindo seus filhos, destruyendo sus ministerios, destruindo seus ministérios, destruyendo la iglesia destruindo a igreja y diciendo, e dizendo: hermano, irmão, no la puedo dejar. não posso deixar. Si usted juega con el pecado, si usted brinca con Se você brinca com o pecado y brinca con el pecado, e brinca com o pecado, llega un momento chega um momento que la carne, que a carne, los deseos os desejos van a salir como un animal vão sair como um animal y a usted se le va a olvidar e você vai esquecer de que es casado, que é casado, de que la palabra de Dios existe, que a palavra de Deus existe, de lo que le han dicho en la iglesia. o que tem dito na igreja, Usted lo va a olvidar você não vai lembrar de nada, porque así es la carne. porque assim é a carne. Si usted juega con el pecado, Se você brinca com o pecado, usted está tentando a Dios você está tentando a Deus y Dios lo puede dejar. e Deus pode deixar. Entonces el hombre de Dios Então o homem de Deus vigila vigia su relacionamiento seu relacionamento con otras mujeres Con que no son su esposa. com outras mulheres que não são a sua esposa. Nunca esté en un lugar a solas con una mujer. Não esteja em nenhum lugar sós com outras mulheres. No cultive relacionamientos con otras mujeres. Não cultive relacionamento com outras mulheres. Mantenga la distancia. Mantenha a distância. Busque hombres Busque homens de la iglesia da igreja más maduros mais a los maduros, que usted pueda contar su lucha. aos quais você pode contar sua luta. Busque hombres Busque homens que le aconsejen. que lhe aconselhe. Exponga a la luz Coloque tudo à luz. lo que usted siente, O que você las sente. tentaciones con las que usted lucha. As tentações que você está lutando. Porque una vez uno saca a la luz Uma vez que essas coisas são trazidas à luz, el poder del pecado, o poder do pecado desvanece. se desvanece. Nosotros debemos declararle una guerra contundente al pecado. Nós devemos declarar uma guerra contundente contra o pecado. Y más en una generación E mais em uma geração donde la mujer onde a mulher ha sido profundamente erotizada. tem sido profundamente erotizada. Y hoy en día E hoje em dia, no es una brincadera decir não é uma brincadeira dizer que son más peligrosas las mujeres que los hombres. que são mais perigosas as mulheres do que os homens. Por ejemplo, ustedes que viven Por exemplo, vocês que vivem en tierra caliente, em terras quentes, con playas, com praias, la mujer a mulher prácticamente sale desnuda, praticamente está desnudas. prácticamente no tiene modestia, Praticamente não existe modéstia. prácticamente se viste como una ramera. Praticamente se veste como uma prostituta. Y si usted no vigila como hombre, E se você não vigia como homem, si usted no evita ir a ciertos lugares, se você não evita ir a certos si lugares, usted no evita ver cierta televisión, se você não evita ver certos programas na televisão, si usted no evita ciertas conversaciones, se você não evita certas Usted se está exponiendo al você pecado. está se expondo ao pecado. y el que juega con fuego E aquele que brinca com fogo no se quemará. não se queimará? Marido de una mujer Marido de uma mulher habla que es un hombre santo. fala que é um homem santo. Mira lo que dice Proverbios 7, Veja o que diz Provérbios 7, verso 10. verso 10. Cuando hay aquí una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón. Quando uma mulher lhe sai ao encontro com vestes de prostitutas e com os adornos Y astuta de e corazón. astuta de coração. Ahora usted no sabe Agora você não sabe qué clase de mujer está delante de usted. que classe de mulher está diante de ti. Yo hablaba con mi hermano, Eu falava com meu irmão le contaba el caso de un anciano de una iglesia. e ele contava o caso de um ancião, de uma presbítera de uma igreja, Que una hermana de la iglesia que uma irmã da igreja lo llamó. o chamou: Hermano, irmão, estoy al borde del suicidio. estou ao ponto de me suicidar. Voy a destruir mi vida. Vou dar um fim na minha vida. Ya no puedo más. Não posso mais. Y él le dijo, hermana, no lo hagas. E ele disse: irmã, não faça. Y ella le dijo, venga al lugar donde yo estoy. E ela disse: venha ao lugar onde eu estou.
Y él fue E ele foi al trabajo de ella. no trabalho dela. Ella tenía una tienda Ela tinha uma loja y la tienda estaba cerrada. e a loja estava fechada. Él golpeó Ele bateu y la mujer le dijo, entra. e a mulher disse: entra. Cuando él entró, Quando ele entrou, ella tenía una toalla de baño ela tinha uma toalha de banho encima, sobre ela. pero cuando él entró, Para quando ele entrou, se la quitó. ela tirou. Estaba desnuda. Estava nua. Ese día ese hombre Então esse homem cayó en caiu adulterio. em adultério. La mujer le preparó una trampa. A mulher lhe preparou uma armadilha. Esa mujer destruyó ese matrimonio Essa mulher destruiu esse casamento y destruyó la iglesia en esa ciudad. e destruiu a igreja nessa cidade. Usted debe tener cuidado, Você tem que ter cuidado, porque el diablo porque o diabo anda buscando quien devorar. anda buscando a quem devorar. Y si usted no vigila E se você não vigia y no toma las medidas e não toma as medidas que las escrituras nos da, que a Escritura nos dá, usted se puede poner en una situación de tentación. você pode se pôr em uma situação de tentação. Amén. Amém? Dice ahí en el verso 26, Diz no verso 26: porque a muchos ha hecho caer heridos, porque a muito tem feito cair, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. e mesmo os mais fortes têm sido mortos por ela. Imagine los más fuertes. Imaginem os mais fortes. Imagine que usted en medio de nosotros Então, imagine que você no meio dos outros tuviéramos personas como el rey David, tivéssemos pessoas como o rei Davi, hombres de Dios, homem de Deus, consagrados, consagrado. hombres como Sansón, Homens como Sansão, poderosos, poderoso, fuertes. fortes. Ahora, si usted se comparara con uno de ellos, ¿cómo está usted? Então, você, comparando com um deles, como está você? Y la Biblia dice E a Bíblia diz que aún los más fuertes que mesmo os mais fortes cayeron. caíram. Sansón cayó, Sansão caiu, David cayó. Davi caiu. ¿Y eso qué debe producir en nosotros? Isso que deve o que isso deve produzir em nós? Alarma. Alarme. Hay un gran peligro en la tentación sexual. Há um grande perigo na tentação sexual. Entonces yo debo vigilar, Então eu devo vigiar, yo debo guardarme devo guardar-me y yo debo procurar la santidad e devo procurar a santidade cada día cada dia para poder mantenerme fiel al Señor me manter fiel ao Senhor y fiel a mi esposa. e fiel à minha esposa. No son pocos. Não são poucos. Hermanos, ustedes tienen aún casos muy visibles aquí en el Brasil. Irmãos, vocês têm casos muito visíveis aqui no Brasil. Pastores Pastores que se metieron con sus secretarias. que se relacionaram com as secretárias. Hay uno muy famoso. Há um muito famoso. ¿Sí saben quién es? Vocês sabem quem é? Caio Fabio. Caio Fábio. Y salen al otro día a predicar E saiu no outro dia para pregar barbaridades. barbaridades. Mas ellos con su vida Mas eles, com as suas vidas, atentan contra la doctrina que predican. atentam contra a doutrina que estão pregando. Y Pablo está hablando E Paulo está falando con el fin com o fim de corregir de corrigir lo deficiente a deficiência en la iglesia. na igreja. Amén. Amém? Maridos Maridos de una sola de uma só mujer. mulher. Señor nos ayude. Senhor nos ajude. Señor nos guarde. Senhor nos guarde. Señor fundamente nuestros hogares en la O verdad. Senhor fundamente os nossos lares na verdade. Amén. Vamos a orar para terminar. Vamos orar para terminar. ao leão de Judá.